Olá pessoal, dando continuidade à nossa lei de introdução. No bloco anterior, nós trabalhamos os conflitos de leis no espaço. Demos ênfase ao estatuto pessoal, que segue a lei domiciliar, aos bens, que observam a lex rei sittei, né, a lei da situação do bem, e finalmente as obrigações, que seguem a lex regit actum. Que seguem a locus regit actum, né, o local da prática do ato. Vamos agora fechar com sucessões. Um dos grandes problemas dessa vida é a morte. Por quê? Porque no direito civil, a morte ela vai desencadear o processo sucessório. E aí vem a pergunta, que lei irá reger a sucessão da pessoa morta? Se, por exemplo, o defunto, ele morava no Brasil, tinha bens no Canadá, era casado com a Argentina, deixou filhos na China, qual vai ser a lei que regerá essa sucessão? Via de regra, a sucessão hereditária observa a lei do último domicílio do morto. A lei do último domicílio do morto. Confere comigo o artigo 10 da lei de introdução, na tela. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. O artigo é claríssimo, né? A lei em que é domiciliado o defunto ou desaparecido, que seria, portanto, a lei do último domicílio da pessoa que morreu ou que desapareceu. Claro que ninguém vai pensar, né, que esse domicílio é a cova que o cara está enterrado. Não. Cova não é domicílio, né? A ideia, portanto, é que a lei que rege a sucessão observa o último domicílio da pessoa morta ou desaparecida, o que retoma o conceito de lex domicilii, de lei domiciliar, na tela. Então, em se tratando de sucessão hereditária, observa mais uma vez a lex domicilii, que seria a lei do último domicílio da pessoa morta ou desaparecida. Muito cuidado, que eu já cansei de ver em concursos pegadinhas, dizendo que a sucessão vai ser regulada pela lei do país em que a pessoa morreu, né? A lei do país em que a pessoa morreu. Nem sempre. Pode acontecer que a pessoa tenha morrido em país diferente do qual ela mora. Por exemplo, o cara mora no Brasil, é domiciliado aqui, está fazendo turismo na Alemanha, né? Está passeando na Alemanha. Lá ele tem um ataque fulminante e morre. Percebam que a Alemanha não vai ser o domicílio dele. Pode até ser residência, né, se ele está de passagem por lá, mas não é domicílio. O domicílio desse cidadão é o Brasil. Por quê? Porque ele morava no Brasil. Ele morava no Brasil. O Brasil era o seu último domicílio, a época em que ele veio a morrer. Muito embora ele tenha morrido na Alemanha, o domicílio dele era o Brasil. Então a lei que rege a sucessão é a lei do último domicílio do morto. No nosso exemplo, a lei brasileira. Agora acontece muito, pessoal, de estrangeiros chegarem aqui no Brasil de passagem, conquistarem uma brasileira, um brasileiro, terem uma relação rápida com essas pessoas e gerar um filho. E isso vai mudar tudo, pessoal. Isso muda tudo. Por que isso? Porque nem sempre a lei estrangeira é favorável ao filho brasileiro ou ao cônjuge brasileiro. Há países que, infelizmente, ainda prestigiam o sistema de castas, como a Índia, por exemplo, né? A Índia é toda organizada em castas. Então, nunca uma lei indiana
vai reconhecer direitos para um filho de fora do casamento, por exemplo. Lá a casta tem que ser rigorosamente observada, né? Há países árabes em que ainda prevalece o direito de primogenitura, né? Que o primogênito tem direitos, o primeiro filho, o resto não. Então existem muitos absurdos ainda no mundo. Paciência. Eu respeito todas as culturas, mas valorizo a minha, né? A cultura do país onde eu moro, que é o Brasil. E vamos imaginar, por exemplo, que um estrangeiro vem aqui no Brasil, tem um relacionamento fugaz com uma brasileira. Desse relacionamento nasce um filho. O cara compra uma casinha para os dois morarem, né? Para a mulher morar com a criança e vai embora para o país dele. Quando ele morre, muitos anos depois, os herdeiros dele vêm aqui no Brasil brigar pela casinha, que hoje em dia está muito bem avaliada, né? Imóveis no Brasil subiram muito. Então os caras vêm aqui no Brasil brigar pela casa. E eles provam para o juiz que a lei do último domicílio do morto é favorável, por exemplo, aos filhos do casamento, né? Filhos de fora do casamento não têm qualquer direito. Então vejam que situação perigosa para os herdeiros que estão aqui no Brasil. Isso fez com que a Constituição trouxesse uma regra da lei de introdução como garantia fundamental. Você vai encontrar essa regra no artigo 5º, inciso 31 da nossa Constituição Federal, que é uma cópia, um decalque da estabelecida pelo artigo 10, parágrafo 1º da lei de introdução. Confere comigo. Tá lá, ó, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decônjuge. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhes for mais favorável a lei pessoal do decújus. Decújus é o morto. Tranquilo. Então, quais seriam os critérios capazes de afastar a lei do domicílio do morto? Esses aqui que estão no parágrafo 1º e que vêm reproduzidos no artigo 5º, inciso 31 da Constituição. Joga na tela. Vamos abrir aqui essa ressalva, hein? Particularmente nesse campo da sucessão hereditária, será aplicada a lei brasileira desde que presentes os critérios do artigo 10, parágrafo 1º da lei de introdução. Quais são eles? Primeiro critério, que haja bens situados no Brasil. Um imóvel, por exemplo, bens situados no Brasil. Em seguida, que haja cônjuge ou filho brasileiro. Cônjuge ou filho brasileiro. E o terceiro critério, que a lei brasileira lhes seja, né, no plural, mais favorável a esse cônjuge ou a esse filho. Percebam, tem que ter os 3 requisitos. É I, né? Que haja bens situados no Brasil, que haja cônjuge ou filho brasileiro e que a lei brasileira lhes seja mais favorável. Então, se o sujeito deixou bens situados no Brasil, se ele também deixou cônjuge ou filho brasileiro e se a lei brasileira for mais favorável a este cônjuge ou a esse filho, então esquece a regra geral. Esquece aquela regra de se aplicar a lei do último domicílio da pessoa morta. Não, aqui especificamente vai se aplicar a lei brasileira.
Então abre-se uma exceção à regra geral do caput em favor da lei brasileira, que vai favorecer cônjuge ou filho brasileiro com relação aos bens situados no Brasil, sabendo-se que a lei brasileira, é mais favorável do que a lei do último domicílio do morto. Tranquilo, pessoal? Então temos lá em cima uma regra e aqui embaixo uma exceção. Em regra, joga na tela. Em regra, está lá em cima, ó, a sucessão hereditária observa a lei do último domicílio do morto, a lex domicilii. Excepcionalmente, porém, a título de exceção, será aplicável a lei brasileira quanto aos bens situados no Brasil, se houver cônjuge ou filho brasileiro e se a lei brasileira for mais favorável a este cônjuge ou a esse filho. Tranquilo? E aqui encerramos os principais temas destacados da lei de introdução. Vamos agora, pessoal, adentrar no Código Civil, né? Logo após encerrarmos a lei de introdução, entramos no Código Civil. E o Código Civil ele vai começar com a parte geral. Parte geral esta que vem composta por 3 livros importantes. Na tela. Temos aqui na parte geral o livro das pessoas, o livro dos bens e o livro dos fatos jurídicos. Pessoas, bens e fatos jurídicos. São esses os 3 livros que compõem a parte geral do Código Civil. Meus amigos, o primeiro livro da parte geral, que vai servir de introito ao nosso código, é o livro das pessoas. E no livro das pessoas, o assunto de maior destaque, aquele que mais tem importância, é o assunto relativo à personalidade. Personalidade, que você vê aqui embaixo na legenda, né? Personalidade. O que seria personalidade? Qual o seu impacto para o direito civil? Eu costumo dizer aos meus alunos que personalidade é um atributo legal. É a lei que vai atribuir personalidade. E a lei, quando atribui personalidade, ela vai enxergar na pessoa um sujeito de direitos e deveres. Um sujeito de direitos e de deveres, que pode adquirir direitos e contrair deveres perante a legislação civil. Então, personalidade é isso. Joga na tela. Personalidade é o atributo que permite à pessoa ser titular de direitos e deveres. É o atributo que permite à pessoa ser titular de direitos e deveres. Ela pergunta a você, uma criança de 2 anos de idade, ela vai ter direitos e deveres? Seria possível reconhecer em uma criança de 2 anos direitos e deveres? Talvez você que me assiste deve estar pensando, direitos sim, né? Direito à vida, direito de receber pensão alimentícia, direito de receber herança. Direitos a criança tem vários. Mas aí vem a pergunta, essa mesma criança, ela vai ter algum dever juridicamente relevante? Seria possível focalizar a criança como sujeito de deveres? Gente, a criança pode ter deveres sim. E deveres no plano jurídico. Deveres no plano jurídico. Que deveres seriam esses, por exemplo? Imagina que essa criança seja contemplada com um testamento. O avô dela fez um testamento e deixou imóveis para o nome da criança. Beleza. Quando o avô morre,
e a criança recebe a herança concernente a esses bens, já surge um primeiro dever. O dever de pagar imposto sobre a herança. Imposto sobre a herança. Mas, professor, como é que uma criancinha de 2 anos ela vai pegar o boleto e ir para o banco? Não estou dizendo que é ela que vai ao banco efetuar esse pagamento. Mas o dinheiro do pagamento do imposto vai ser retirado da herança dela. O direito do pagamento do imposto vai ser retirado da herança dela, pessoal. Porque mesmo que o pagamento seja feito pela pessoa do responsável, do pai, do tutor, de um tio, sei lá, mesmo que um responsável vá ao banco efetuar esse pagamento, o din-din vai sair da herança que o menor recebeu. Estão percebendo? Então, já estamos colocando aqui a criança como sujeito de deveres. A criança está sendo colocada como sujeito de deveres. Gente, para ter direitos e deveres, não é necessário ser adulto. Ser plenamente capaz, não. Uma criança, um louco, uma pessoa em coma, até uma pessoa em coma, ela vai ser colocada como sujeito de direitos e de deveres. Por quê? Porque toda pessoa tem personalidade, toda pessoa tem esse atributo que lhe permite ser titular de direitos e de deveres. Confere comigo o artigo 1º do Código Civil. Primeiro artigo, na tela. Está lá, ó. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Se toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, então a personalidade é um atributo universal, é um atributo reconhecido sem exceção a cada um de nós. Tranquilo? Dando sequência ao assunto. Vamos agora analisar o início e o fim da personalidade. Quando essa personalidade começa e quando é que ela termina. O seu início e o seu final. Gente, no que tange ao início da personalidade, artigo 2º, joga na tela. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, né? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Quando a pessoa nasce, e nasce com vida, nesse momento exato, preciso, é que ela vai adquirir personalidade. É o que ensina a teoria natalista. Teoria natalista, que a personalidade da pessoa começa do nascimento com vida. Basta nascer com vida para adquirir o atributo jurídico da personalidade. Gente, não interessa se essa vida ela vai conseguir se manter ou não. Não interessa se a criança vai sobreviver 1 minuto ou 1 século. O só fato dela nascer com vida já faz com que seja investida no atributo jurídico da personalidade. Então imagina o caso de uma criança anencéfala, né? Que nasce, respira, tem uma sobrevida de alguns minutos e morre. Naqueles poucos minutos de existência, a criança teve personalidade. A criança teve personalidade porque nasceu com vida. E a personalidade se adquire com o nascimento com vida. É isso. Interessante que, embora o momento inicial da personalidade seja o nascimento com vida, conforme ensina a teoria natalista, o artigo 2º do Código Civil, volta para a tela, destaca que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. A lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Nascituro é o feto, o embrião, né? A criança que está para nascer. E percebam, o artigo 2º do Código Civil, ele põe a salvo os direitos do nascituro. Essa questão ela cria a primeira grande celeuma do Código. Gente, como é que o nascituro pode ter direitos se ele não é pessoa? Como é que o nascituro pode ter direitos se ele não é pessoa? Porque somente as pessoas são titulares de direitos e deveres, é o que diz o artigo 1º do Código. Nascituro não é pessoa. Se ele não é pessoa, como é que ele pode ter direitos? Na verdade, os direitos que a lei consagra em favor do nascituro, joga na tela,
são direitos expectativos. Direitos expectativos, direitos que estão em vias de se formar. Direitos em vias de se formar, que estão se consumando. Olha só, o nascituro é um ser que está em processo de formação. É um ser que está se formando como pessoa, mas que só se tornará pessoa após nascer com vida. Ora, se o nascituro apenas se tornará pessoa após nascer com vida, os direitos que ele irá assumir após nascer são direitos expectativos. Porque no instante em que a mulher engravida, cria-se um ser que está em processo de formação. Esse ser, após o seu nascimento, irá conquistar todos os direitos que a lei consagra. Todos. Ora, como esse nascimento provavelmente acontecerá, então a lei, de maneira antecipatória, estaria protegendo o nascituro, protegendo os seus direitos expectativos, protegendo os seus direitos em formação. Vocês terem uma ideia, eu já vi processo de adoção de nascituro. Adoção de nascituro. A mulher engravidou, não quis assumir o bebê e deu a adoção, estando ainda grávida. Então percebam, o nascituro, ele foi levado à adoção durante o processo gestacional. Isso é possível. Eu já vi também ação de investigação de paternidade no nome do nascituro. O nascituro já está pedindo a investigatória antes de nascer. Eu já vi ação por danos morais no nome do nascituro. Danos morais, sim. Inclusive esse caso que eu vi na jurisprudência, ele é de conhecimento notório. Todos vocês devem ter ouvido falar, né? Teve um humorista de um programa televisivo, não vou dizer nem o nome do programa, nem o nome do humorista, por uma questão de ética, que ele se reportou a uma cantora famosa, né? Uma cantora famosa, que estava grávida na ocasião, e disse, eu vou repetir a frase dele, né? Então desculpe aí qualquer grosseria. Ele disse, eu comeria ela e o bebê. Eu comeria ela e o bebê. Né? Foi a frase que ele jogou no programa humorístico. Gente, na hora que ele lançou essa frase, de péssimo gosto por sinal, né? Ele ofendeu duas pessoas. Aliás, ele ofendeu uma pessoa e um ser que está em formação, né? Ele ofendeu a gestante, que era casada, mulher de respeito, de família, de princípios, e mesmo que não fosse, hein, mesmo que não fosse, também teria honra do mesmo jeito. E ofendeu o feto, porque ele sugeriu na piada que manteria relação sexual com a gestante e com o feto. Isso fez com que fossem propostas duas ações. Uma no nome da gestante e a outra no nome do nascituro. Duas ações por danos morais e as duas ações foram julgadas procedentes. Ele teve que pagar indenização à cantora e ao feto, que a essa altura, né, já tinha nascido. Mas enfim, a ação foi proposta na época da gestação. Essa é a questão interessante, né? A ação foi proposta quando o feto ainda estava no útero materno. Muito embora o desfecho da ação tivesse acontecido após o nascimento, a propositura foi durante a gestação. Então isso prova pra gente que nascituro tem direitos. Nascituro pode até mover ação judicial. Entretanto, os direitos do nascituro são direitos expectativos, direitos que estão em processo de formação e que somente irão se consolidar de vez após ele nascer. Aí você me pergunta, mas professor, e se houver um aborto espontâneo da criança, né? E se o feto for abortado? Gente, se o feto for abortado, cessa para todos os efeitos a sua proteção. Por que isso? Porque os direitos que a lei consagra são direitos expectativos. Direitos que só se consolidarão após a criança nascer. Se não ocorre esse nascimento, então a proteção acaba. Eventuais processos iriam perder seu objeto. No caso lá da cantora, né, se ela abortasse espontaneamente, seria extinta a ação relativa ao feto, embora fosse mantida a ação relativa a ela como cantora, como pessoa, melhor dizendo, né? Porque ela também foi atingida em sua honra. Estão percebendo? Então a proteção do nascituro está condicionada
ao seu posterior nascimento com vida. Se ele morrer antes desse processo, tecnicamente, a proteção deixa de existir. Beleza, pessoal? Então aqui encerramos mais esse bloco relacionado à personalidade. Abraço forte e até o nosso próximo encontro.